hashtag 055, Apocalipse, estudando as profecias. E quanto a esse cântico, um novo cântico, por que é chamado um novo cântico? Novo, indiscutivelmente, com referência à ocasião e à composição. Sendo eles os primeiros que foram remidos, foram também os primeiros que puderam cantar. Chama-se a si próprio reis e sacerdotes. Sendo assim, assistente do Cristo na sua obra sacerdotal, já vem, né, e vemos em que sentido são sacerdotes. No mesmo sentido, sem dúvida, são também reis. Com efeito, Cristo está sentado com o Pai, no seu trono. E, sem dúvida, esses, como ministros seus, desempenhando o papel do governo do céu com relação a esse mundo terra. Tá? Plano espiritual superior, que naquele tempo não tinha esse termo para falar, então chamava céu. Mas, porque nós já estudamos em outros hashtags aí, que existem vários planos, onde cada corpo, né, nós temos 7 corpos, já expliquei tudo isso, cada corpo é inerente à evolução do espírito no estágio e ele transita em determinado plano, né, que a matéria vai ficando cada vez menos densa, mais rarefeita, e menos visível aos mundos mais atrasados. Isso tudo já explicamos aí atrás, vamos ter que... Não dá para ficar repetindo, tudo aqui vai ficar imenso, essa postagem. Bom, mas claro que isso só pode ser difícil para quem já tem uma predeterminação à negação, essas coisas. Né? As pessoas negam de antemão, é como aquela criança que você vai dar a primeira vez um tipo de alimento, não gosto disso, nunca comeu, mas não gosta. Entendeu o quê? E essa antecipação é impressionante, né? E reinaremos sobre a terra. Assim, apesar de serem remidos e cercarem o trono de Deus, apesar de estarem na presença do Cordeiro Divino, que os salvou, que os resgatou, que os comprou, que os remiu, apesar de se encontrarem rodeados pelas hostes angelicais no céu, onde toda a glória é inefável, que coisa estranha o seu cântico louva algo ainda mais distante. Depois de contemplada a grande obra de redenção, ou da redenção, eles reinarão com toda a família dos remidos de Deus, de todos os tempos da humanidade, sobre a terra. E esta é a herança prometida, e há de ser a revivência dos santos que nela sofreram por amor a Jesus. Para um bom entendimento, com a Bíblia na mão, né, que eu sugiro que acompanhe o Apocalipse se estudo com a Bíblia não, pegue lá em São Paulo, aos Romanos, capítulo 4, versículo 13. Depois São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. No livro dos Salmos, né, Davi, escrito por Davi, capítulo 5, versículo 5. Na segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. No profeta Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 65, versículo 17 a 25. E, finalmente, neste aqui, no Apocalipse, no capítulo 21, que é o penúltimo, que é o penúltimo capítulo, né, no versículo 1 a 5. Aí estão os que se aplicarem neste estudo entenderão o valor desta herança, a ponto de parecer que a terra é mais importante que o céu. Claro, a terra também vai ser um céu. Depois do fim do mundo da maldade, os maus estão com poucos dias aqui na terra, os dias estão contados deles. Não se preocupe, é que o tempo de Deus não é contabilizado como o tempo dos homens, né? Então, isso aqui é um planeta criado por Jesus.
Então não é, como diz os outros aí, a casa da mãe Joana, que tem um governante. Só que a paciência de Deus, as leis todas que eles seguem, todos temos que seguir. Então está sendo dado oportunidade para conhecer, né? Para receber, quem quiser. Bom, os empulhadores, os mistificadores, os simonistas, esses vendilhões do templo, esses políticos corruptos, esses falsos líderes, esses falsos profetas, estão todos com as horas contadas. Pode ter certeza. Então a terra deixará de ser esse inferno para ser um céu. Ninguém mais vai se lembrar daquele pensamento de Schopenhauer, dizendo: os homens se dividem em duas classes, diabos atormentados e diabos atormentadores. Mas são todos diabos. Claro, esses homens fora das leis de Deus são isso mesmo. Não, tudo isso, graças a Deus, vai passar. Disse Jesus: eu estou voltando, brevemente estarei convosco, brevemente estarei aí. Quer dizer, este breve é um sopro de tempo para uma divindade dessa natureza, né? Então vamos agora ao capítulo 5 do Apocalipse, versículo 11 a 12. Quem quiser acompanhar, eu cito todos os lugares onde a gente está estudando, para cada um acompanhando e fazer suas análises, suas interpretações. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres vivos, e dos anciãos, e era o número dele de milhões de milhões, e milhares de milhares. Com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Imagine como devemos escrever o santuário celeste. Que fraco conceito formamos nós da magnitude, da glória do templo celestial. Foi nesse templo que foi introduzido São João, no começo do capítulo 4, pela porta que estava aberta no céu. Tenha-se presente que, para o mesmo templo, está ele olhando, nos versículos 11 e 12. E agora contempla as hostes celestiais, ou os hostes celestiais. Primeiro, em redor do trono estão os seres representados pelas quatro criaturas vivas. Segundo, em seguida vem os 24 anciãos. Terceiro, São João vê rodeado neste conjunto de uma multidão de anjos celestiais. Quantos são os anjos celestiais desta multidão? Quantos nós poderíamos supor que se poderiam conter no templo celestial? Milhões de milhões, ou segundo o texto original grego, 10.000 vezes 10.000 vezes, ou 10.000 vezes 10.000. É a exclamação do vidente de Pátimo, de João Evangelista. Ora, há na expressão grega 10.000 vezes 10.000. Temos aí 100 milhões. E em seguida, como se nenhuma expressão numérica fosse adequada para abranger a multidão, ele acrescenta milhares de milhares. São os que vieram desde a criação do planeta Terra. Bem podia o apóstolo São Paulo se referir a eles na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22, como os muitos milhares de anjos do Senhor que estavam no santuário celestial. Continuamos na próxima hashtag.